Em uma cidade tomada pelo silêncio da guerra, uma mulher vigia seu marido em coma, mas quanto mais ela fala, mais revelações sombrias vêm à tona. Mas e se ele puder ouvir? E se o silêncio dele esconder algo muito mais perigoso? Fala pessoal, antes do resumo de hoje começar, mais uma vez passando aqui para pedir o seu apoio para o canal do Caramelo. Se você assiste a gente aqui com recorrência e ainda não está inscrito, deixe sua inscrição aqui, o seu like ou o seu hype, se essa opção estiver aparecendo aí para você. Isso ajuda muito a manter o canal do Caramelo funcionando. Posso contar com você? Então vamos pro filme. O resumo desse filme começa em uma aldeia marcada pela adversidade, onde acompanhamos a dolorosa rotina de uma mulher dedicada ao cuidado do marido enfermo. Ali, ela se vê forçada a uma reclusão constante e sua vida gira em torno da esperança da recuperação de seu marido para que ele volte à sua obrigação de prover dentro do lar. Diariamente, suas súplicas se elevam a Alá em busca de um milagre para que a saúde de seu amado possa ser restaurada e, apesar dele ter sofrido um disparo na região do pescoço, não há um diagnóstico específico para sua paralisia. O homem permanece imóvel e incapaz de se comunicar, e os médicos não sabem por que isso acontece. O médico local havia previsto uma recuperação para cerca de 12 ou 13 semanas após o incidente, mas 16 semanas se passaram sem qualquer melhora, intensificando a angústia da mulher. Também a responsabilidade da mulher é agravada pela presença de duas filhas pequenas, duas bocas a mais para alimentar, sendo que ela não tem nem para ela mesma. Uma noite, inclusive, as crianças estão com muita fome e o choro delas preenchem a casa pedindo comida. Porém, a única coisa que a mulher pode fazer é colocar as crianças para dormir, pois enquanto dormem, não sentem fome. No dia seguinte, ela vai à farmácia em busca de soro para o seu marido, contudo, o comerciante não vende nada para ela devido a uma dívida pendente. Assim, retornando para casa, a mulher descobre que o soro acabou e, em um gesto de amor, ela improvisa misturando açúcar e água para oferecer ao marido na tentativa de mitigar sua sede e oferecer algum conforto. E devido à ausência de recursos financeiros, ela corre para pedir socorro para sua tia. Entretanto, ao chegar lá, a mulher é informada de que a tia partiu há muito tempo sem deixar vestígios de seu paradeiro e já tem outra pessoa morando no lugar onde a tia morava. Desolada, ela retorna ao lar e desabafa com o marido, expressando sua mágoa e revolta com a mãe e o irmão dele, a quem culpa pelo abandono. Vemos então o que aconteceu com o seu marido. Ele foi alvejado após um desentendimento depois de alguém ofender sua mãe. No dia seguinte, em um breve momento de ausência da mãe, as crianças, com muito tédio, entram no quarto do pai e removem o soro dele. Felizmente, a mãe retorna a tempo e evita algo pior. Pouco depois, uns religiosos chegam para chamar a mulher para orar. No entanto, a esposa explica que não pode participar devido ao seu ciclo menstrual, uma restrição imposta pela tradição religiosa que impede as mulheres de orar quando estão naqueles dias, como se dizia minha vozinha. Tempos depois, o som de um ataque aéreo irrompe, forçando todos os vizinhos, incluindo a mulher e os seus filhos, a buscar refúgio. E depois, quando a segurança é reestabelecida, a mulher retorna para casa e encontra seu marido ileso, mas logo o som de tiros ecoa novamente no ar e ela corre de volta para o abrigo. Enquanto isso, os soldados invadem a residência. Ali, eles verificam a condição do marido, mas o poupam ao constatar que ele professa a fé islâmica, porém, ainda assim, levam seu anel e o seu relógio, e ao retornar, a mulher encontra a casa saqueada e os seus pertences foram roubados, e, em meio a esse cenário de desolação, algo pior ainda não foi revelado, pois no quintal a mulher se depara com uma cena aterrorizante: os corpos de dois homens e uma mulher brutalmente eliminados. A mãe da mulher, sem vida, ali no chão,
está em estado de choque e ela chega a perder o controle com essa cena horrível e percebendo a impossibilidade de continuar a viver sob tais condições, a mulher, acompanhada de suas filhas, decide retornar à antiga residência da tia. Lá, a estranha informa que não sabe o paradeiro da tia e se recusa a abrigá-las ou a ajudá-las. Assim, sem ter para onde ir, a mulher se senta nas escadas, se recusando a sair, e vendo isso, a idosa finalmente cede e lhe entrega o novo endereço da tia. Ao encontrar a tia, a mulher desabafa, compartilhando todo o seu sofrimento. A tia, por sua vez, revela que também enfrentou provações inimagináveis e que ela não é a única a sofrer ali. Vemos que a história da tia é marcada por um ato extremo de defesa e que ela foi injustiçada por isso. Ela precisou tirar a vida do próprio pai para proteger a mãe e as irmãs, e assim, agora a tia vive aqui nesse hotel, distante dos olhares e julgamentos sociais, pois a mãe dela a colocou para fora de casa depois que ela eliminou o próprio pai para defender sua mãe. Depois disso, vemos que a culpa ainda assombra a mulher, que se vê incapaz de abandonar seu marido. Assim, ela se dirige até lá e começa a falar como se a confissão pudesse aliviar o peso de sua alma. Ali a mulher diz que em 10 anos de casamento jamais experimentou a felicidade, nem no dia de seu casamento. Naquela ocasião, o marido estava em combate, assim ela precisou se sentar ao lado de uma foto dele durante a cerimônia, em respeito ao homem em que ela pertenceria após o casamento. A mulher prossegue detalhando os 3 primeiros anos de casamento, nos quais ele esteve ausente. Nesse período, ela sofreu muito sob a crueldade da família dele. Até mesmo simples tarefas como usar o banheiro se tornaram um pesadelo devido à presença opressora dos cunhados que exigiam ver ela o tempo todo sob o argumento que tinham que vigiar a propriedade de seu irmão enquanto ele lutava na guerra. Ela também confessa não saber o porquê de estar revelando tudo aquilo, mas logo depois fala mais sobre a vida miserável que ela leva do lado desse marido e começa a expor os traumas de sua infância. Seu pai, ela diz, gostava mais de suas codornas do que dos próprios filhos, chegando a apostar em briga entre pássaros, e um dia, já sem dinheiro para apostar, ele apostou a própria filha mais velha e acabou perdendo. Com isso, ele forçou sua irmã de 12 anos a se casar com um homem de 50 anos, e com medo de ser a próxima vítima, ela libertou todas as codornas da gaiola e deu para o seu gato comer, e, enquanto compartilha essas memórias dolorosas com o marido, ela conclui: seu marido jamais cuidou dela e a vê apenas como um objeto, assim como seu pai havia, e em um momento de revolta, ela remove o soro de sua boca e vai embora. Mais tarde, ela diz tudo isso à tia, e a tia, com sabedoria, lhe diz: ele é sua pedra da paciência. Por isso, você sente que pode despejar toda a sua dor e sofrimento neles. E, ao pensar sobre as palavras da tia, a mulher percebe o conforto que encontra ao conversar com o marido. Ela sempre foi o saco de pancada de todos os homens de sua vida, porém agora ela pode falar o que quiser com uma das pessoas que mais oprimiu ela, e isso, de certa forma, lhe traz conforto. Assim, ela retorna para casa, dá um banho nele e beija ele pela primeira vez em 10 anos. Com o passar do tempo, ela então continua a falar com ele, mas desta vez como um processo de terapia. Poucas horas depois, aqueles religiosos do começo do filme aparecem de novo, convidando a mulher para mais uma oração, mas a mulher diz que não se encontra em estado digno para falar com Deus, pois ela ainda está naqueles dias. Mais tarde, ela nota uma intensificação nos conflitos e percebe que a cidade está tomada por militares. Assim, temendo pela segurança do marido, ela esconde ele em um local secreto dentro da residência, uma despensazinha escondida atrás de um pano improvisado como cortina. Contudo, pouco tempo depois, um grupo de soldados invadem a casa e interroga ela, questionando onde está o marido dela. Desesperada para que eles partam, a mulher então mente, afirmando ser viúva e insinuando que a casa é o seu local de trabalho, deixando entender que ela trabalha com aquele tipo de trabalho. Ouvindo isso, os soldados não fazem nada, apenas sentem nojo dela, porém
um deles cospe no rosto dela antes de ir embora e depois, naquela mesma noite, ela procura o marido novamente e compartilha mais de suas memórias profundas. O filme então corta para a manhã seguinte e um ruído alerta ela e temendo o retorno dos soldados, ela esconde o marido rapidamente, porém para sua surpresa, quem aparece é o jovem militar que estava ali ontem. Ele veio sozinho e ali ele entrega a ela dinheiro e força ela, escancarando um retrato cruel de como as mulheres ali são vistas como um mero objeto. Impotente, a mulher cede, pois a resistência ali poderia custar sua vida, enquanto seu marido escuta tudo do outro lado da cortina, e após isso, ele parte dali e ela se dirige ao banheiro para se lavar. Em seguida, ela pega o dinheiro deixado pelo jovem soldado e utiliza ele para comprar soro e alimento para suas filhas. O filme então corta para o dia seguinte e o soldado reaparece. Ali, ele lhe entrega mais dinheiro e faz o que veio fazer. E depois que ele parte, acreditando que seu marido está completamente inconsciente e alheio a tudo, a mulher desabafa com ele sobre o soldado, revelando cada detalhe, chegando a dizer que o jovem é muito melhor do que ele em todos os aspectos. Porém, de repente, ela se dá conta de que o que ela está dizendo é um absurdo e sente uma vergonha muito profunda e percebendo que pode ser condenada por isso, ela abre o Alcorão e começa a ler, implorando por perdão divino. No dia seguinte, ao sair de casa, ela nota que a porta que estava quebrada foi consertada e percebe que o soldado consertou para ela e, algum tempo depois, ele retorna de novo e insiste em ir com ela para outro lugar. Nesse outro local, ele tira a camisa e a mulher observa marcas de queimaduras no corpo dele. Comovida, a mulher visita a tia mais tarde e lhe conta sobre o jovem soldado e no outro dia, ao retornar para casa, ela encontra uma sacola cheia de frutas novinhas e um colar que o soldado deu para ela e, com esse gesto de afeto vindo dele, ela sente uma estranha felicidade que nunca sentiu em sua vida. Depois ela volta ao marido de novo e diz tudo a ele, tudo o que aconteceu e o que ela percebeu desde que eles se casaram. Ela diz que provavelmente ele é estéril e incapaz de ter filho, pois eles tentaram muito e ela nunca engravidou dele. Assim ela diz que as suas filhas não é biologicamente dele. Ela diz que teve que engravidar de outra pessoa, pois a sua sogra disse que se ela não desse filhos para o filho dela abandonaria ela e ela viveria na rua. Assim, ela fez o que fez, porém, ela não encontrou paz, pois ela não teve filhos homens, mas sim meninas, algo sem muito valor para sua sogra, pois a sogra disse que mulheres não perpetuariam o nome de sua família e, estranhamente, depois de ouvir isso, pela primeira vez o marido começou a reagir. Suas palavras enfureceram ele e o ódio de saber que ele foi traído é tanto que ele começa a despertar do coma. Assim ele subitamente ataca ela, tentando estrangular ela. Porém, na luta, a mulher pega uma faca e elimina ele e... nesse momento, o soldado chega à janela e vê essa cena. A mulher ali esboça um leve sorriso, deixando transparecer o que ela sentiu ao fazer isso em aberto. Não se sabendo se ela sente que se libertou de um fardo ou se ela se vingou de um homem e de uma família que só trouxeram dor para sua vida. A narrativa de A Pedra da Paciência, imersa em uma atmosfera de guerra e opressão no Afeganistão, culmina em uma reflexão perturbadora sobre a resiliência e a brutalidade da condição humana. O filme, baseado na obra de Atiq Raimi, nos arrasta para um abismo da alma de uma mulher que, por anos, foi forçada a uma existência de sacrifícios silenciosos.
Sua voz, antes aprisionada pelas convenções sociais e pela própria dor, encontra no leito de morte do companheiro o único ouvinte para suas verdades mais cruas e seus segredos mais sombrios. A cada revelação, a pedra da paciência a que o marido é comparado pela tia, uma metáfora persa para uma pedra que absorve todas as aflições humanas até explodir, não se refere apenas a ele, mas sim à própria mulher. Ela é quem, ao longo das décadas, suportou humilhações, abandonos e violências indizíveis. O casamento que era para ser o seu porto seguro se transformou em um fardo, um ciclo de desilusão que se estendeu desde o dia que ele estava na guerra e ela se casou com uma mera foto, até o momento em que a verdade de sua infertilidade e a paternidade de suas filhas vieram à tona. A interação com o jovem soldado, embora nascida de um ato de violência, paradoxalmente se torna um catalisador para o despertar da mulher. As trocas, inicialmente brutais e unilaterais, evoluem para um deslumbre de humanidade, até mesmo de prazer, algo que ela jamais experimentou em sua relação conjugal. Os presentes, as reparações e, sobretudo, a percepção das cicatrizes do jovem marca provavelmente de um abuso de sua academia militar, forjam uma conexão inesperada e nesse turbilhão de emoções conflitantes, a protagonista finalmente encontra a coragem para desvelar a verdade mais dolorosa, o segredo da paternidade das filhas, que se torna a faísca fatal. O clímax é um eco aterrador do peso da opressão acumulada, a raiva do marido, despertada por uma verdade que quebra a ilusão de seu mundo. É a explosão da própria pedra da paciência, não a dele, mas a dela. A violência que ele tenta infligir é apenas um reflexo da violência que ela suportou por anos em sua vida, desde pequena. O ato final, a morte do marido pelas mãos dela, não é uma eliminação no sentido comum, mas uma libertação, um grito desesperado de sobrevivência. A entrada do soldado, nesse momento, o novo elo em sua existência sugere um futuro incerto, mas um futuro onde ela, pela primeira vez, tem a chance de forjar seu próprio caminho. A conclusão sombria do filme nos deixa uma imagem de uma mulher que, após absorver todas as dores no mundo onde vivia, finalmente se recusa a ser apenas uma pedra. Sua transformação é um testemunho brutal e inesquecível da capacidade humana de resistir e, por fim, romper as amarras que nos aprisionam. Fala galera, curtiu o filme de hoje? Se sim, te recomendo assistir a esse outro filme que eu estou deixando aqui na sua tela. Ele é baseado em fatos reais e tem uma pegada muito parecida com a desse aqui. E também, não esquece de dar o like e seguir o canal.